dia, boa tarde, boa noite para você que é apaixonado por futebol e gestão, assim como eu, Felipe Ximenes. Esse é o nosso primeiro programa Futebol Além do Óbvio, um espaço que está me sendo aberto pelo Lance, o maior portal esportivo deste país, para podermos falarmos e questionarmos sobre muita coisa que existe no futebol e você que é apaixonado por ele não consegue ver. No nosso primeiro programa, eu fiz questão de trazer uma pessoa muito especial, alguém que eu venho conversando e admirando o trabalho, pelo fato de que no mundo de hoje as relações não são mais definidas pela idade, e sim pela mentalidade. Tairo Arruda, CEO do Botafogo, da SAF do Botafogo, que prazer te receber no primeiro programa nosso, Futebol Além do Óbvio. Seja muito bem-vindo, Tairo. Felipe, que honra estar aqui, ainda mais com você. Quer dizer, devia ser o contrário, né? Eu fazendo as perguntas para você, por esse tema de gestão do futebol, você é uma referência, então é uma honra ainda maior para mim estar aqui hoje. E no primeiro programa ainda, então muito obrigado pelo convite. Não, de jeito nenhum, Tairo. Você pode ter certeza que realmente é uma alegria. Eu venho lutando há muitos anos para que a gente consiga aprofundar a discussão sobre futebol. A gente precisa sair dessas verdades convencionais de que ganha tá certo, perde tá errado. O futebol é muito mais do que isso. E trazer você para mim é uma honra muito grande e tenho certeza que o papo vai ser ótimo. Mas me fala uma coisa, Tairo. Antes da gente falar de negócio, de business, quem é Tairo Arruda? Como que você apareceu para o futebol e de repente já chegou aí causando essa bagunça toda no mercado brasileiro? Olha, eu costumo dizer que até meus 30 anos de idade, minha vida não tinha nenhuma história boa para contar, na verdade. Eu era uma pessoa, trabalhava muito dedicado, estudei, fiz engenharia na Estadual de Ponta Grossa, fiz meu mestrado em administração na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e até nesse ponto era do mercado de consultorias em gestão empresarial e administração de empresas e também no mercado bancário. Ou seja, a gente trabalhava que nem maluco, só que não tinha naquela história intrigante para contar para os amigos. Sim. Nunca tive. Depois que eu entrei no mercado de futebol há 5 anos, aí minha vida mudou e realmente hoje realmente tenho o prazer de trabalhar, o prazer de fazer o que eu faço. E é muito diferente, o mercado do futebol é muito único, né? A gente vive a nossa paixão e trabalha com ela, é uma coisa incrível. Então assim, minha vida até os 30 anos foi bem igual a todo mundo. Um jovem, né? Comum de São Paulo. Exatamente. Você é de São Paulo, capital? São Paulo, interior de São Paulo. Morei na capital por 10 anos, morei no exterior há algum tempo. Acabei, então, inclusive, num período da minha vida, eu fiz um tempo na ONU, do Líbano. Ah, que legal. Trabalhei durante a Guerra da Síria. Olha, que legal. Foi uma experiência bem bacana também, um pouco antes de entrar no mercado de futebol. Ô, Tairo, eu falo assim, ninguém passa ileso pelo futebol. A gente entra uma vez e depois ele fica pelo resto da vida com a gente. Isso impacta não somente na nossa vida profissional, como na vida pessoal. Eu sei que você tem as suas redes sociais bloqueadas, você não aceita todo mundo, que você tenta se preservar de alguma maneira. Eu vi ali que você está comemorando 2 anos já de relação com a sua namorada, com a sua noiva. Já está respingando na sua vida pessoal o futebol ou não? Tá, inclusive hoje tive que levantar mais cedo, 2 anos de namoro comemorando hoje, mas é um prazer enorme estar aqui, eu deixei ela lá em casa. Mas sim, engraçado que até a Larissa, minha namorada, eu abri a Matix, né? A Matix é a minha empresa, que foi o início do futebol. Por 4 anos eu não consegui ter sucesso em nenhum projeto, nenhuma aquisição de clubes, que é o que a gente estava focando. E quando eu conheci a Larissa, apareceu o Botafogo. Epa! Então ela me trouxe muita sorte, eu falo que um pouquinho graças a ela aí. Você sabe que para botafoguense que é supersticioso, eles não vão querer que a Larissa saia da sua vida nunca mais, hein, Tairo? Não, mas em relação à mídia social, sim, eu tive que abrir minha mídia social até para poder responder pelo Botafogo, né, de ser uma voz ativa do clube. E hoje eu tenho o Twitter e o Instagram abertos, e o LinkedIn. E é um veículo que a gente usa de vez em quando para comunicar com o torcedor. E sim, é bastante desafiador também o mundo de mídia social. Sim. Quando a gente perde, parece que a casa cai, né? Como que a gente está falando, né? O futebol visto da forma superficial. Sim. Quando perde, parece que está tudo ruim. E quando ganha, parece que está tudo bom. E não é sempre assim. Como você mesmo disse, então a gente acaba vendo o reflexo disso nas mídias sociais. Sim. Tairo, você falou da Matix, é claro que eu já conheço a empresa, mas eu queria que você falasse um pouco
como que surgiu essa ideia, não só da criação da Matix, mas da prospecção de um possível clube? Você já imaginava que a lei da SAF, que foi aprovada em agosto de 2021, já seria aprovada? Você acha que você saiu na frente? Teve alguém que te inspirou? Fala um pouquinho pra gente. O mercado de futebol, quando eu e o Danilo Caixeiro, meu sócio, a gente começou a olhar em meados de 2019, a gente percebeu que era uma indústria pouco competitiva no ponto de vista de profissionais mesmo. A gente falou, poxa, a gente consegue se inserir nessa indústria, se a gente conseguir entrar nessa indústria, tenho certeza que a gente vai ser diferente do que a gente vê por aí. E a gente começou via essa empresa, a Matix Capital, que é uma empresa focada em aquisição de clubes. E em 2019 não tinha lei da SAF no Brasil, então a gente começou nosso movimento na Europa. Fomos a Portugal, Espanha, França, identificando bons clubes que sejam bons ativos de investimento, né? E começamos a tratar isso com investidores, trazendo para eles assim, olha, esse clube aqui, se você comprar e fizer desse jeito, você vai ter tanto de retorno. Então era uma forma muito mais analítica de analisar um investimento no futebol do que esses decks, essas apresentações que a gente vê de clubes que parece que cada clube é o melhor do mundo. E na verdade não é bem assim. Quando você começa a olhar os financeiros, começa a olhar as dificuldades, a projeção de caixa, projeção de futuro, você começa a ver que cada clube é único no ponto de vista de retorno do investimento. Então, como a gente começou a trazer essas visões para os investidores, eles começaram a perceber, olha, esse pessoal que tem algo diferente, tá sendo um pouco diferente das demais consultorias, dos demais players desse mercado, e a gente começou a atrair a confiança dos investidores para o nosso trabalho. E o primeiro que realmente comprou o nosso projeto foi o Textor. Até foi bem interessante, porque como americano, ele valoriza muito a formação que nós tivemos na Universidade de Yale, que é uma das maiores do mundo. Então ele deu para a gente sim a oportunidade de trabalhar com ele. Eu até falei algumas vezes que nós começamos o trabalho com o Textor sem contrato. Nós trabalhamos 8 meses praticamente até fechar o deal do Botafogo sem contrato com ele. Só realmente falando, Textor, dá para a gente a oportunidade de trabalhar para você, e se um dia você quiser nos recompensar de alguma forma, caramba, vai ser bem-vindo. Isso, hein? Então trabalhamos 8 meses com ele, ganhando a confiança dele aos poucos, e ele vendo que a gente trabalhando sem pedir um salário, sem pedir uma bonificação, um contrato, nunca falamos disso. O dia que nós fechamos a compra do Botafogo, a SAF, aí ele sentia que nós éramos as pessoas de confiança e nos convidou, eu e o Danilo, para continuarmos o projeto na gestão do clube, né, fazer o pós-closing da aquisição. E a minha empresa Matix, a nossa empresa, ela continua ativa no mercado. A gente tem hoje 7 funcionários, fazendo aquisições aí Brasil afora, e estamos em expansão plena. E fizemos a aquisição do Vasco da Gama também, né, no passado. Já esse ano fizemos o do América de Natal e fizemos o Rio Branco do Espírito Santo. Espírito Santo, a primeira SAF do Espírito Santo, né? Primeira SAF do Espírito Santo, e estamos também com outros clientes aí na empresa e está todo vapor. O futebol do Espírito Santo, inclusive, né, Tairo, que eu não consigo entender como que aquele estado tão bem posicionado, um estado pujante, com uma boa economia, ainda não se encontrou no futebol. Eu espero que o Rio Branco, tem o Serra, tem outros clubes que estão sendo organizados ali, tem o presidente Gustavo, que faz um bom trabalho na Federação do Espírito Santo. Eu tenho certeza que é um bom mercado. Mas eu queria chegar um pouquinho antes do Botafogo, tá? Eu queria saber, assim, é uma curiosidade que eu tenho. Por que o Botafogo? Você apresentou um cardápio de possibilidades, vocês procuraram outros, vocês miraram o Botafogo e foram direto lá? Olha, Felipe, na época que o Textor, a gente começou a mostrar para ele primeiro o Brasil. Olha, o Brasil está se abrindo para aquisição de clubes, a lei da SAF era muito recente, nós começamos a mostrar isso para o Textor, que poderia ser um oceano azul, como a gente fala, né, na linguagem de gestão, a se navegar, ou seja, primeiro o investidor privado, ou um dos primeiros, que ele poderia surfar essa onda. E a partir dali a gente tinha que ver quais eram os ativos existentes no mercado, ou seja, você não compra qualquer clube, você compra aquele clube que está disposto a fazer negócio. A gente chama isso de willingness to sell. A vontade de ser vendido, querer ser vendido. Porque, assim, não adianta a gente bater na porta de um clube que não está com vontade de fazer negócio, que você pode perder tempo à toa. Você fica lá 2, 3, 6 meses negociando, para o cara falar, não quero mais vender.
Entendeu? Então, a willingness to sell é muito importante no processo de M&A, no processo de escolha dos ativos. E naquele momento, tinham 3 clubes, acho que basicamente, 4 clubes de médio e grande porte buscando investidores, que era o Cruzeiro, o Botafogo, o Atlético Goianiense e o América Mineiro. Eram os 4 clubes que a gente estava olhando. O Cruzeiro foi o primeiro a anunciar a intenção de venda para o Ronaldo, portanto ali a gente já não tinha como mais buscar alguma coisa. Aqui naquele momento tinha Botafogo, América e Atlético Goianiense, nós falamos com os 3. O Textor tinha gostado do América, porque até o amigo dele, o colega dele, americano, investidor, estava olhando também, então eles estavam olhando de fazer alguma coisa em conjunto. Mas a gente trouxe o case do Botafogo e conseguimos convencê-lo. Falamos, olha, Textor, assim, realmente, olha a história desse clube. Ele já conhecia, obviamente, né, o Botafogo e falou, poxa, mas é um clube muito grande, é muito histórico, tem como, é possível. A gente foi mostrando que era possível, foi um recorde de aquisição do Botafogo, foi em 4 meses. Meu Deus! E o Cruzeiro foi o primeiro a anunciar a intenção, mas nós fomos o primeiro a fechar, de fato, a primeira grande SAF do Brasil. Cara, que bacana. Olha só, você que é boleiro e gosta de futebol e quer se aprofundar um pouco mais sobre isso, quando eu fico vendo aqui o Tyler falar sobre M&A, sobre o willing to sell, são termos que eu tinha vontade de levar para o futebol e a gente não conseguia encontrar ambiente para isso. Aqui no Futebol Além do Óbvio, você vai escutar muito isso, você vai entender e vai ver a importância de se capacitar para que você esteja pronto para esse novo mercado que está se abrindo. Não é simplesmente trabalhar com futebol, ficar na beirada do campo e ficar torcendo, falar que entende de jogador, que sabe quem é bom, quem é ruim. É muito mais do que isso. E aqui no Futebol Além do Óbvio você vai ver isso e muito mais. Mas vamos lá, Tyler. Assumir o Botafogo. Por incrível que pareça, eu sempre comento, né? O time, ele é muito mais consequência da gestão do que causa. E a gente tratou por muitos e muitos anos o contrário. A gente acha que se o time vai bem, a estrutura atrás, o back-office, vai bem. Mas eu penso que é o contrário. Eu penso que se a estrutura está boa, naturalmente os resultados vão acontecer. E você foi peça fundamental na estruturação do clube atrás das câmeras ou fora do campo. Como é que foi isso, Tyler? Demitiu muita gente, contratou muita gente, montou departamentos. Como é que foi esse processo? Olha, Felipe, realmente foi assustador o que a gente encontrou lá no Botafogo, tá? E não estou dizendo que o Botafogo era mal estruturado, não era essa a causa do problema, era que quando você teve a cisão da SAF, ou seja, teve uma quebra e separação entre Botafogo Social e futebol, muitos funcionários que eram chaves permaneceram no social, não foram migrados para a SAF. Entendi. E outros foram. Portanto, quando teve essa cisão, a gente não tinha efetivo pessoas suficientes para conduzir a operação do futebol e tinha setores nossos que não tinham ninguém. Por exemplo, o setor jurídico, não tinha advogado no clube. Tem clubes hoje tem clubes no Brasil com 15 advogados dentro do próprio escritório, entendeu? A gente não tinha nenhum, a gente não tinha um setor de marketing comercial. Por exemplo, depois que teve esse boom da SAF, o Botafogo foi vendido, a gente começou a receber algumas empresas querendo patrocinar o clube. A gente não tinha um deck para mostrar quais eram as propriedades, quanto que era o valor de cada uma, não tinha nada. Você entendeu? Então, assim, não tinha um departamento de futebol, de comercial, não tinham recursos humanos, não tinha setor de suprimentos, não tinha setor de jurídico, como eu disse. Outros setores com pouco efetivo, como o financeiro, que tinham 4 pessoas, hoje a gente tem 12 no financeiro. Então, assim, estava realmente um caos. Além de tudo, não tinha sistemas. Porque quando você tem um CNPJ novo também, que é o caso da SAF, os sistemas ficam no antigo. Por exemplo, não tinha um sistema contábil, eu não conseguia pagar folha. O primeiro mês para pagar funcionário, a gente tinha dinheiro em caixa, eu não conseguia pagar funcionário, porque eu não tinha um sistema de gerador de folha de pagamento. Então, assim, foi realmente a gente falou, poxa, é uma startup de 100 anos. Foi esse o cenário que a gente chegou. A gente tinha 30 funcionários, cerca de 30 funcionários no começo. Hoje a gente está com 86 funcionários no administrativo, né? Estou falando toda a estrutura de back-office administrativo. 86 funcionários. Nessa transição tiveram saídas também, a gente implementou um sistema de avaliação de desempenho, muito bem estruturado, 2 vezes por ano a gente faz a avaliação.
a gente sempre fala, poxa, se esse funcionário foi mal avaliado, ele tomou um cartão amarelo. Se ele for mal avaliado de novo, vai tomar um cartão vermelho. Mas a gente dá a chance para ele recuperar, dá os feedbacks todos. Então tivemos sim algumas saídas e tivemos 3 ciclos já de reestruturação dos funcionários em si, através do sistema de avaliação de desempenho. Tivemos agora, semana passada, um evento que a gente faz... Eu vi após no a avaliação LinkedIn, após a avaliação de desempenho, a gente faz o balanço, né, do semestre, basicamente. Apresenta as metas, o planejamento estratégico, enfim. E tivemos 21 promoções de funcionários nesse semestre. Ou seja, a gente também reconhece aqueles que estão performando, porque também tinha outro problema. O Botafogo estava defasado em salários. Tinha muita gente competente, muita gente boa que a gente herdou do clube social e que estava assim, com um salário muito defasado. Então a gente começou a ajustar também, a reconhecer essas pessoas ao longo do tempo. Hoje a gente tem um efetivo muito bom. Eu digo que assim, eu estou muito satisfeito com os funcionários do clube. O meu estilo de gestão é descentralizador. Eu gosto de deixar as pessoas gerirem as próprias áreas. Eu fico assim num controle mínimo ali, né, obviamente. Mas assim, eu gosto de descentralizar. E todos os meus reportes diretos, né, são 9 pessoas, eu estou muito satisfeito com o trabalho deles. São líderes nato. Poxa. E tem aquela pegada que assim, a gente sempre tentou implementar uma cultura de trabalho colaborativo, uma cultura de startup, que eu não vou fazer só o meu trabalho, mas se o meu parceiro estiver precisando, eu vou ajudar o dele. Caramba. Enfim, então a gente tem ali um clima organizacional muito legal hoje em dia, mas foi um desafio. Além do que também, Felipe, um desafio grande foi a própria lei da SAF. Claro. Como a gente era pioneiro... Uma lei nova, né? A gente começou a ser testado toda hora pelo judiciário. Algumas decisões desfavoráveis que a gente tinha que correr atrás para reverter em juízo. Cortaram nossa conta de luz do CT por conta de uma dívida de 2005. Quer dizer, são decisões judiciais que vão contra o próprio propósito da lei da SAF, que vamos separar o passado do futuro, vamos fazer a nova entidade, que é a SAF, ser responsável pelo pagamento ordenado, isso é importante essa palavra, ordenado. Sim. Do passivo, ou seja, não é alguém que queira furar a fila que vai ganhar, entendi. Tem que ser ordenado, tem que ser dentro de um regime centralizado de execuções, que é o RCE, ou dentro de um plano de recuperação, mas tem que ter um ordenamento do pagamento. E aí acabou que alguns credores conseguiram decisões judiciais, alguns juízes que ainda não conheciam a fundo a lei da SAF, começou a dar causa para eles. Sim. Então foi um trabalho grande a gente derrubar. O próprio Cruzeiro teve muito problema trabalhista, muito problema. E hoje a gente vê menos casos desfavoráveis, ou seja, a lei está funcionando, está começando a entrar assim, no dia a dia do judiciário brasileiro. Puxa, Tário, vou te falar, eu até emociono quando eu fico escutando essas coisas, me arrepia você falando. Eu preciso até dar um recado para você que gosta de futebol. Eu digo, existe muito mais coisas do que você pode imaginar dentro desse ecossistema. Para que você aprenda mais sobre isso, para que você se aprofunde mais sobre isso, você precisa se capacitar. No próximo dia 19 de setembro, às 19h30, eu vou fazer uma masterclass onde eu vou mostrar um pouco sobre a quantidade de oportunidades que existem dentro de um clube de futebol, muito mais do que simplesmente, eu quero ser executivo de futebol, eu quero ser treinador de futebol. Você está vendo o Tário falando que hoje no back-office, ou seja, por trás, do lado de fora do campo, ele tem mais de 80 funcionários. Você sabe, Tário, por muito tempo eu tive LinkedIn. E eu achava que eu era o único profissional do Brasil do futebol que tinha LinkedIn. E hoje eu estou vendo os clubes anunciarem vagas sobre o LinkedIn. Todos os clubes têm o seu perfil de LinkedIn. Eu acho que essa é uma movimentação muito legal. E hoje de manhã, quando eu acordei, eu vi que o Botafogo, a SAF do Botafogo, foi premiada. Porque 90% de qualquer pessoa que se inscreve num processo seletivo do Botafogo recebe resposta. Eu achei isso a coisa mais incrível do mundo, Tário. Fala pra mim. Isso é um detalhe muito importante, porque a gente trata todos os candidatos que alguma vaga na SAF de forma muito especial. A gente, mesmo aqueles que não são aceitos, eles recebem essa comunicação um pouquinho mais afetiva, até uma explicação do porquê que não foi aceito, coisa assim. E a gente tem feito isso
com maestria mesmo, né? Até recebendo elogios, recebendo prêmios. Assim, isso mostra só um pouquinho do que a gente é. A gente sempre fala lá na SAF, a gente é uma empresa diferente e a gente tem que ser diferente em todos os setores e todos os processos. Portanto, quando as pessoas da SAF entenderam essa cultura que a gente está querendo implementar, e olha, eu não participei dessa decisão não, viu? Não? O departamento de RH nosso que desenvolveu isso, ou seja, pela liberdade que a gente dá a todo mundo de trabalhar, com o viés cultural que a gente tem implementado de inovação, de fazer diferente, de ter uma pegada de startup um pouco mais moderna. Então, as pessoas começam a desenvolver essas coisas naturalmente dentro da empresa. Isso me chama a atenção, Tairo, e te digo, e você sabe muito bem, porque eu estou indo aos jogos, você sabe muito bem sobre isso, você me possibilita estar nos jogos do Botafogo. O que tem me chamado a atenção é que a experiência de ir a um jogo do Botafogo tem mudado. O pré-jogo, o pós-jogo, os lounges que estão sendo feitos ali dentro do estádio, o torcedor tem visto uma festa independentemente do jogo. É claro que o jogo ele é importante, o resultado ele é super importante, mas a chegada do torcedor ao estádio, a saída do torcedor do estádio, a permanência dele nesse momento, vocês estão pensando em todos os pontos, né, Tairo? Sim, realmente, de novo, a gente quer fazer diferente, a gente quer tratar o nosso torcedor de forma diferente, a gente quer que ele se engaje cada vez mais com o clube, e para isso não bastam os 90 minutos, Felipe, a gente tem que entregar experiências ao longo do dia do jogo, fora do jogo, e tem muito mais coisa por vir. O que você viu já foi uma evolução grande, mas a cada vez mais a gente tem projetos em andamento, principalmente para dias fora de jogo, porque durante o jogo nós estamos fazendo várias iniciativas que atraem o torcedor para chegar mais cedo no estádio. Agora tem o Lounge, o Fire Zone, sensacional, que vai abrir 4 horas antes do jogo, já com open bar, open food, com show de samba, o pagode ao vivo, ou seja, as pessoas já podem aproveitar o dia. Depois tem os 90 minutos do jogo, ainda tem o pós-jogo, tem aquela festa da abertura que a gente faz todos os jogos. Cada jogo mais bonito. Tá cada jogo mais bonito, até com grande participação da torcida organizada e todos os demais. Tem sido assim uma sinergia muito grande também entre o clube e a torcida, nesse sentido. Sim. Então, agora a gente também quer entregar ao torcedor experiências fora de dia de jogo. Por exemplo, fechamos há pouco uma parceria com a Arena Kids. Ou seja, o botafoguense que quiser fazer um aniversário do filho e ter uma experiência no estádio, uma festa de aniversário no estádio, jogar futebol, as crianças jogando futebol no nosso tapetinho, tendo acesso ao vestiário do atleta, vai ter uma experiência muito diferente também fora de dia de jogo. Então a gente quer realmente aproximar e entregar muito mais do que os clubes normalmente entregam aos torcedores. Tairo, você sabe que eu tive no estádio do Porto, sei lá, mais de 10 anos atrás, talvez 15 anos atrás, e eles tinham me falado que eles tinham tido, em um ano, 890 eventos dentro do estádio. Eu achei incrível. E você, boleiro, que está olhando esse programa e pode estar pensando, o que isso tem a ver com futebol? Tudo. Isso tem tudo a ver com futebol. São oportunidades de emprego, são possibilidades que você tem de estar próximo do seu clube, são condições que você tem de conhecer a história do seu clube e ver que existe um mundo em torno de um campo de futebol que naturalmente vai refletir dentro do resultado. É claro que isso não vai fazer você ganhar um jogo, mas você não pode deixar de fazer. Isso transforma a mentalidade e a cultura de um povo que é apaixonado por futebol. Mas, Tairo... Felipe, só um ponto aí. Assim, normalmente eu via muitas pessoas falando assim, poxa, mas o torcedor não compra o time, não vai a jogo, reclama quando aumenta o ingresso, o torcedor não faz isso, o torcedor é aquilo. Isso a gente via muito no mercado do futebol, você deve ter visto muita gente reclamar também. Só que a lógica é o inverso. Se você entrega um melhor serviço, um melhor produto, o torcedor vai pagar mais por ele. Claro! Você entendeu? Então, assim, não é reclamar do torcedor. É a percepção de valor, né? É você olhar para o próprio umbigo e falar, como que eu posso fazer o torcedor pagar mais pelo nosso produto? Inovação, faz diferente, entrega mais produto, entrega mais coisa, entrega mais experiência, que você vai atrair mais receita. Faz todo sentido, todo sentido. Agora me fala uma coisa, Tairo, de verdade, nos seus melhores sonhos, lá quando você montou a Matix, você deitava no travesseiro e falava assim,
puxa, eu vou liderar o Campeonato Brasileiro com menos de 2 anos de trabalho? Não, Felipe, olha, eu costumo sonhar muito grande, mas eu não cheguei a esse ponto, tá? Realmente foi assim assim, muito graças ao Textor. A visão que ele tem é incrível. Eu aprendo com ele todo dia. A gente se fala todo dia. Tem dia que são 7, 10 vezes que eu ligo para ele ou ele me liga. Assim, é uma experiência que eu estou vivendo e de aprendizado com ele também incrível. E essa visão que ele tem, essa forma de gerir um negócio, toda a bagagem que ele carrega aliado com a cabeça, que eu sempre falo que ele tem uma cabeça que não é cartesiana, ele pensa todo atrapalhado, mas ele é muito mais ambicioso. TDAH de repente. Alguma coisa ele tem, acho que é algum QI muito elevado mesmo, mas isso faz com que a gente consiga, o meu trabalho principal é executar o plano que ele tem, é interpretar essa mente dele brilhante e traduzir isso em ações para o clube. Então acho que o grande responsável por a gente estar vivendo esse momento é ele. Bacana demais. E você tocou no nome do texto, eu vou abrir um pouquinho o assunto, Tairo, que eu digo assim, a gente tem SAFs bem distintas no Brasil. Né? Eu vou citar rapidamente aqui, né? A gente tem o Bahia, que se tornou SAF, que é o maior grupo esportivo do mundo, vamos dizer, que é o City, né? A gente tem o Vasco, que talvez não tenha uma cara, né? O Vasco é 777 Partners, né? A gente tem o Cruzeiro, que tem o CPF do Ronaldo, a gente tem o Curitiba, que é um grupo investidor do Brasil, talvez o maior fundo do Brasil investindo em futebol, e a gente tem o Botafogo, que é a cara do Textor. O que você acha que tem de vantagem competitiva pelo fato do Textor ter abraçado o clube? E fala um pouquinho das outras SAFs para mim também, Tairo. Eu acho que cada grupo investidor tem características diferentes, né? Então, quando você tem uma empresa como a 777 ou a Tricorp, que é a do Curitiba, que tem o perfil de Private Equity, normalmente você tem uma gestão mais estruturada dentro da corporação, ou seja, eles têm o conselho, tem pessoas, não só as lideranças como o Josh Wonder e os demais, mas eles têm todo um aparato ali, né, dentro da Private Equity, dentro da companhia, que suporta as empresas adquiridas. No caso do Textor, ele comprou o Botafogo sendo a pessoa física, e depois ele estruturou a Private Equity, ou a Holding, né, no caso, que a Holding é a Eagle, né, que todos já devem saber, devem conhecer, que agora é controladora do Lyon, não é ainda do Crystal Palace, mas tem uma parcela grande, tem o Molenbeek da Bélgica, que subiu para a primeira divisão, e o Botafogo. Então ele começou como pessoa física, por isso que ele é a cara do projeto desde sempre, e agora está passando a ser uma holding com estrutura toda de governança como qualquer uma, com board, com investidores, pessoa física, jurídica, private equity, todos dentro da mesma corporação. E tem vantagens e desvantagens. Assim, eu acho que quando você é atrelado a uma pessoa física, você sempre corre riscos inerentes a uma pessoa. Às vezes a pessoa pode ficar adoecida, pode, enfim... Tem algum problema pessoal, né? Eventualmente preferir um outro projeto de vida em algum momento ao longo da trajetória. E quando você está vinculado a uma holding ou uma private equity, você não tem esse risco, né, da pessoa física. Então, assim, hoje o Botafogo dentro da Eagle, ela tem o benefício dos dois, né? Ela tem o benefício de ter uma pessoa física que o Textor, como uma figura partenária dentro da operação. É o caso da 777, que não tem uma pessoa dedicada, né, assim, a voz do Vasco perante a todos, ou melhor, né? O Josh, às vezes ele participa de alguma coisa, mas é muito mais pontual do que o Textor. Sim. Você acaba concentrando toda a direção em cima do CEO. Ou seja, a gente viu sempre o Luiz Melo sendo a pessoa referência do Vasco. Assim como se não tivesse o Textor no Botafogo, a referência seria eu, mas hoje é o Textor, graças a Deus. Talvez até o executivo do Vasco também muito mais exposto que o executivo do Botafogo, né, Tairo? Exatamente. Então você tem prós e contras dos dois modelos.
mas eu acho que o Botafogo ele conseguiu pegar o melhor dos dois mundos, que é ter essa pessoa dentro da operação constantemente, ao mesmo tempo de ter essa segurança de estar dentro de uma holding. Se você chegou até aqui e está gostando, assim como eu, desse programa e sabe que existe muito mais coisa no futebol do que o óbvio que a gente está vendo todos os dias nos noticiários, fique atento, porque no dia 19 de setembro, às 19h30, eu vou fazer uma masterclass, porque o Lance está abrindo um espaço para mim, para que a gente possa aprofundar a discussão sobre o futebol. Eu tenho certeza que você ouviu termos aqui que você não está acostumado a ouvir no futebol, mas que eles farão parte do nosso dia a dia a partir de agora. E com essa abertura que o Lance está dando, eu tenho certeza que a gente vai abrir espaço para muitos profissionais que querem entrar nesse meio. Uma coisa que me preocupa, que eu falo assim, um clube como o Botafogo é imortal, não vai acabar. E me preocupa, na visão de business, o chamado break-even, o ponto de equilíbrio, como é que esse negócio vai dar retorno. Você sente hoje o mercado do futebol brasileiro com condições para que realmente os investidores venham e consigam ter, além do resultado esportivo, que obviamente é importante, mas também um retorno dos seus investimentos? Sim, eu acho que realmente o retorno do investimento ele é proporcionado de duas formas, de qualquer investimento, né, em empresas. Por dividendo ou por valorização da ação, né? A gente chama de equity. Ou seja, se a gente pega o caso da Uber, por exemplo, a Uber, a maior companhia de transporte do mundo, nunca pagou dividendo. Mas o acionista lá atrás, ele cresceu fazendo retorno em equity, ou seja, ele cresceu a valorização das ações, né? As ações valorizaram, portanto, se um dia ele vender um pedacinho da Uber, ele vai ter um retorno absurdo. A mesma coisa aconteceu com a Amazon. A Amazon ela cresceu, a expansão dela foi abrindo mão da lucratividade. Então você diminui o lucro, o produto da Amazon é mais barato, porque ela zera o lucro dela, portanto o produto é muito barato, mas ela expandiu por vender mais barato que as concorrentes, teve a expansão, nunca pagou dividendo da mesma forma, só que hoje é uma das maiores companhias do mundo. Então esse tipo de lógica eu acho que se adequa bem ao futebol. Por quê? Porque o futebol, se você compra um ativo, um clube, a um valor X, e você usa todo o recurso por ele gerado dentro da própria operação, você está abrindo mão do seu dividendo. Mas, lá na frente, se você fizer um bom projeto esportivo, você tem um clube que vale muito mais do que aquele que você comprou. Então, essa é a lógica do retorno do investimento. Mas, para isso, você tem que ter uma break-even, uma saúde financeira, para poder gerar esse valor de equity, né? Então, assim, o que acontece que prejudica os clubes a conseguirem o break-even? Isso é muito importante, até saindo muito do óbvio mesmo, né? Sim. É a concorrência desleal. Porque o que é a concorrência, Felipe? Quando a gente olha o futebol, existe uma alta correlação entre gasto com o jogador, folha salarial e resultado em campo, resultado esportivo. Se a gente olha estatística mesmo, a correlação é altíssima. Altíssima. É fácil dizer, quem gasta mais tem mais chance de ser campeão. Isso é estatisticamente muito relevante no futebol. Mas tem clube que ele gasta além da conta. Ou seja, ele tem lá 200 milhões de receita e ele decide gastar 300, decide gastar 400. O que ele faz? Ele cria uma vantagem competitiva desleal. Por quê? Porque ele está colocando em xeque projetos de break-even, projetos que são mais sustentáveis. Aí, ano após ano, você vê às vezes um clube, aconteceu com o Cruzeiro, ganhou tudo em um determinado tempo, 2 anos depois estava quase falido. Aconteceu recentemente com o Atlético Mineiro também, muito endividamento depois de uma conquista, enfim, coisas que estão gastando acima do planejado, né? E aí que vem a importância do fair play financeiro. Lá na Europa, eles identificaram esse tipo de comportamento e colocaram basta. Olha, você vai gastar aquilo que você pode, para você não criar uma concorrência desleal no mercado. Então, é o fair play financeiro. Falta isso no Brasil ainda. Por que isso é importante para o investidor? Porque, por exemplo, nós, o Botafogo, que visamos o break-even, visamos um crescimento sustentável, podemos perder campeonatos por clubes que estão gastando desordenadamente, entendeu? A gente está vendo nessa temporada, tem gente fazendo isso, hein, Tário? Quando você coloca o fair play financeiro em place, você acaba limitando
essas gestões temerárias que gastam acima do esperado, e você privilegia os projetos que visam realmente o crescimento sustentável. Enfim, são coroados aí com mais possibilidades de campeonatos. Caramba, Tário, eu preciso falar com o nosso público uma coisa. Primeiro, a minha alegria de estar podendo falar sobre isso num canhão de comunicação como o Lance. Primeiro, o Tário falou de equity. O que é equity? É geração de valor. É você comprar algo que naquele momento vale pouco e trabalhar para que o valor daquilo aumente. Ou seja, naturalmente, o Botafogo hoje já vale muito mais do que ele valia antes da entrada do Textor e de todo o seu time. Isso é equity, isso é geração de valor. Você não precisa necessariamente começar a dar lucro para dividir dividendo, como ele está falando. Você pode e deve aprofundar nesses assuntos, que você vai ver um mar de possibilidades que existem dentro do futebol, simplesmente além do que a gente vê no dia a dia de campo. Sinceramente, eu estou muito feliz com isso que a gente está falando, porque mostra que tem muita coisa fora desse óbvio que as pessoas ficam falando, e a gente precisa comentar sobre isso para que a gente tenha uma longa vida nesse processo dentro do futebol. Você me tocou algo que eu acho que é importante, porque você veio falando de geração de valor, de ponto de equilíbrio, de responsabilidade financeira, de fair play financeiro. E eu não posso ligar tudo isso à governança do futebol brasileiro. Então a gente vê aí, mais uma vez, a tentativa de criação de ligas. Sim. A gente teve lá a Libra, depois a gente teve o Futebol Forte, e agora a gente viu essa movimentação de Vasco, Botafogo, Cruzeiro e Curitiba de criar uma terceira via. Você que está conversando com essas pessoas todas, você está olhando com o copo meio cheio ou meio vazio na evolução da governança do futebol brasileiro, Taylan? Olha, realmente, assim, a criação da Liga vai ser um marco para o futebol brasileiro. Acho que todos querem, por algum motivo ou outro, acabou que ainda não aconteceu, mas assim, eu olho sempre do ponto de vista otimista. Eu sou um otimista por natureza. Eu acho que uma hora vai acontecer. E por que eu falo isso? Porque há um ano atrás a gente discutia como que seria distribuído o dinheiro entre os clubes. Hoje já não existe mais essa discussão. A discussão já são outras barreiras para que se forme a Liga. Mas essa já não é mais pauta das discussões, já está superado. E é um problema tão grande que lá no Clube dos 13, há décadas atrás, era a mesma discussão, como que ia ser dividido o dinheiro. Eu acredito que a gente já superou esse momento, ou seja, a gente está evoluindo para que os clubes consigam se unir em algum momento. Tá? Hoje ainda existem dois blocos, muito porque também existem dois investidores, existem assessores, enfim, e em alguns detalhes ali de governança que separam essa união. Mas acho que acho que a maior parte da diferença já foi superada. Espero que, se não for esse ano, no próximo, a gente consiga ver a Liga ser formada. E por que isso é bom para a governança, Felipe? Porque a gente consegue privatizar praticamente a gestão da Liga brasileira. Isso é fundamental, né, Tário? Hoje em dia, quem que vende os nossos direitos lá fora? Ninguém. A 1190 ela comprou os direitos internacionais, ela faz a distribuição e ela fica com a maior parte do lucro, ou seja, ela fica com o retorno e os clubes ganham um pouco com isso. Sim. Quando você tem uma gestão centralizada, a gente pode ordenadamente vender os direitos lá fora, além do que vender melhor os direitos aqui no nosso território. Por exemplo, quando você vai vender uns direitos de uma liga, por exemplo, o Brasileirão, você pode chegar e falar, quem paga mais por isso? Uhum. Vai ter Globo, vai ter todas as Record, outras... Bandeirantes, enfim, TV fechada, TV aberta. Claro. Enfim, todos os players do mercado bidando por aquele produto. Só que, eventualmente, você não extrai o maior valor desse produto porque você vende tudo para um só. Uhum. Enquanto que o ideal que a gente já aprendeu com o mundo é você fatiar os direitos. Ou seja, olha, eu vou vender o primeiro pacote, que é o premium, o segundo pacote, que são os segundos jogos ali, ou seja, quem ganhou o pacote premium tem o direito a escolher os jogos que vão transmitir. Quem ganhou o segundo pacote
escola em sequência, assim por diante. Quando você fatia isso, você não extrai o valor só de uma emissora. Claro. Você pega todas. Sim. Você dá a chance de ter a Globo junto com o SBT, enfim, transmitindo o mesmo campeonato. Você entendeu? Então, isso é feito lá fora e você maximiza o retorno aos clubes. Quando você maximiza o retorno aos clubes, você consegue que eles tenham mais condições de terem uma infraestrutura melhor, de ter um produto melhor, e aí você cria aquele ciclo virtuoso de geração de valor dentro dessa indústria. Por que isso é importante também, Felipe? Seleção brasileira. Seleção brasileira depende dos clubes. Por quê? Porque são eles que geram os atletas, são eles que investem na base, na formação, na estrutura de cada clube. Se a gente tiver mais clubes com mais condições financeiras e estruturais, consequentemente teremos melhores atletas para a nossa seleção brasileira. Além do que, a concorrência do nosso produto é mundial. Hoje, se você bate na porta da Espanha, quer comprar o Campeonato Brasileiro? Ninguém quer. Por quê? Os nossos horários são horríveis. Os nossos jogos são transmitidos às 9 da noite, lá é 3 da manhã. Quer dizer, eles não vão comprar isso. Sim. 2, nosso produto é ruim. A experiência é ruim. Estádios vazios muitas vezes, briga, torcida organizada brigando com a outra, enfim, um monte de coisa que faz o nosso produto ser depreciado. Aí quando a Espanha tem lá, dando um exemplo, um spot lá dentro do seu canal, ela vai escolher a Premier League, ela vai escolher a MLS, enfim, qualquer outro produto. Quando a gente cria uma liga nova, profissionaliza, cria novas regras e tudo isso, a gente acaba competindo mais de igual para igual com as outras ligas do mundo. Caramba! Olha aqui. Futebol além do óbvio é só aqui no Lance. Cara, que coisa especial. Tairo, não tem jeito da gente não falar sobre isso. Há 500 anos a nossa matéria-prima sai do Brasil. Já foi pau-brasil, já foi café, jogadores de futebol. A gente o tempo inteiro está fornecendo, nós somos vistos como fornecedores de matéria-prima. A Europa já era uma loucura, que a gente não tinha como competir. Chegou a China há uns 10 anos atrás, deu uma caída, mas certamente em algum momento vai voltar. A MLS está cada vez crescendo mais ali nos Estados Unidos, ainda mais com a Copa de 2026. E agora me aparece a Arábia Saudita com o famoso projeto 2030. Será que a gente vai conseguir segurar, Tairo? Como é que isso vai fazer para que a gente consiga melhorar o nosso produto, estruturar o nosso produto e ainda nos defendermos dos ataques estrangeiros? Olha, eu não sei se isso necessariamente, Felipe, deveria ser um objetivo de reter talentos aqui no Brasil. Porque no final das contas a gente está falando de pessoas. Por exemplo, quem aqui de nós nunca sonhou em trabalhar nos Estados Unidos, na nossa profissão, seja ela qual for, verdade. Ou na Europa? Assim é com o jogador. Por quê? Porque o país de primeiro mundo, uma experiência nova. Às vezes o jogador tem um filho, quer que o filho aprenda lá o inglês, quer que o filho estude numa escola europeia. Enfim, isso tudo a gente está tratando com pessoas. Então, não necessariamente eu vejo ruim essa saída de atletas, porque a gente está falando realmente da vida deles, né? Acho que é uma decisão pessoal que é muito acima da decisão financeira. Eu acho que quando a gente tem uma liga, a gente tem mais condições, um produto melhor, mais condições dos clubes de pagarem maiores salários competitivos com o mercado europeu, a gente tende a reter mais atletas, porque dinheiro de fato é uma dos pontos de decisão da carreira do atleta. A gente tende a reter mais, mas eu acho que a gente vai demorar para virar essa chave. Entendi. Eu não sei se isso realmente seria algo ruim. Até porque, Felipe... Não devemos sofrer com isso assim também, né, Tairo? Não, até porque também a gente é importador. Acho que, se vocês podem ver agora, o Brasil ele é a primeira via de acesso aos uruguaios, praticamente, aos argentinos, chilenos, paraguaios, colombianos. Cada vez mais a gente está vendo esse movimento de estrangeiros locais da América Latina vindo ao Brasil também. Sim. Então, acho que é uma via de mão dupla. Sim, é o ecossistema se movimentando do jeito que ele tem de se movimentar, né, Tairo? Tairo, você falou da estrutura da holding, né, da Eagle, do John Textor, que é uma plataforma multiclubes, né? A gente já tem aí Red Bull, Manchester. Como é que você enxerga essa movimentação de plataformas multiclubes? Você acha isso bacana?
Você acha que em algum momento vai ter algum problema de competitividade, por exemplo? Por exemplo, a Liga Árabe é dona do Newcastle, o Fundo Soberano Árabe. Você acha que em algum momento vai gerar algum ruído em termos de competitividade? Acho que não. Acho que o fair play financeiro regula bem o gasto correto dentro dos clubes de futebol, dentro das ligas. Eu acho que isso minimiza muito discrepâncias em relação à desvantagem competitiva, como eu expliquei, né? Isso aconteceu até com o City. O City a gente tomou umas punições aí recentemente. Sim, é verdade. Em função disso. Então, assim, todos estão sendo bem regulados. Acho que o mercado está sendo bem regulado nesse sentido. Só que tem um ponto ainda que está pendente de regulação da FIFA, que é o que acontece se dois clubes dentro de uma mesma holding se enfrentarem. Será que eles podem ou não jogar uma mesma competição? Então, por exemplo, o City, ele comprou o Bahia, ele tem o Torque no Uruguai, sim, tem o Bolívar, aqui, estou falando só na América do Sul, o Bolívar ali na Bolívia. Na Bolívia. E se esses clubes estiverem na Libertadores? Sim. O que acontece se um enfrentar o outro, né? Tem problema de, eventualmente, uma preferência do City preferir que um ganhe sobre o outro ou não? Isso eu acho que não acontece, mas assim, precisa ser regulado. A FIFA começou e está estudando muito isso, porque o primeiro caso, o pioneiro foi o Leipzig com o Red Bull. Com os dois clubes do Red Bull que se classificaram para a Premier League, para a Champions League. Uhum. E acabaram que, por governança, eles provaram à FIFA que eles não tinham uma governanças independentes, eles conseguiram jogar. Mas eu acho que a gente deve ver algumas novidades sobre esse tema em breve. Sim, são coisas que a gente precisa estressar bastante, né? Falar sobre isso, né, Tairo? Eu acho que quanto mais aberta forem a gestão e a governança dos clubes, menos a gente vai deixar essas coisas no ar, né? Essas bolas quicando. Ô, Tairo, vou fazer uma brincadeirinha aqui, mas eu acho que isso de alguma maneira é uma coisa sobre gestão, né? Caiu no tapetinho, já era. Isso tem sido uma constante no futebol esse ano, né? O Botafogo optou por colocar um tapete sintético dentro do Engenhão. Eu tenho certeza absoluta e queria que você falasse por isso, porque isso é uma decisão de gestão, porque isso é orçamento, isso é budget. Você tem que definir o que você vai fazer, você tem que parar de treinar, parar de fazer jogos para que você troque o gramado. Vocês pensaram nisso? Como é que foi essa decisão? O que você acha dessa decisão em termos de performance? Ou foi uma decisão extremamente técnica? Como é que foi isso, Tairo? Felipe, realmente a gente estudou muito o assunto antes de tomar uma decisão sobre o gramado artificial. O que a gente busca no Botafogo é a inovação, como eu falei, é ser diferente, é criar um clube sustentável, é ser exemplo para os demais clubes do que a gente faz dentro e fora de campo. Dito isso, a gente entendeu que existia uma oportunidade muito grande de desenvolver o business de shows no Rio de Janeiro. Então, todos os grandes concertos do mundo vêm para o Brasil em turnês, vêm para a América do Sul e não parava no Rio de Janeiro. Por que não parava no Rio de Janeiro? Porque não tinha estádio, não tinha local para se receber aquele público de 60, 70 mil pessoas. E quando a gente identificou essa oportunidade, a gente viu que o gramado artificial não comportava esse business, porque ele estraga. Quando você coloca aquela cobertura para as pessoas ficarem em cima do gramado, quando você coloca a torre de delay, que é uma torre gigante, pesada, no meio do campo que ela vai, estraga o gramado. A gente está vendo o que acontece com o Mineirão quando recebe show, fica todo retalhado, parece É verdade. Parece um monte de remendo ali do gramado. É assim que funciona. Por quê? Porque quando quando um pedaço de grama morre, como que você soluciona? Você recorta aquilo, tira e traz uma nova grama e põe em cima. Então fica tudo retalhado, todo irregular. E a gente não queria isso, porque o nosso produto é futebol. Portanto, o que a gente falou? A gente precisa migrar para o artificial para que a gente consiga, ao mesmo tempo, executar o business de shows e não ferir o nosso produto principal, que é o futebol, certo? Então, além disso, a gente olhou Palmeiras, Atlético Paranaense, outros clubes ao redor do mundo, e de fato tem uma diferença entre os gramados, certo? A tecnologia.
embora todos eles sejam regulados pela FIFA e sejam atestados pela FIFA que aquele gramado é bom para o jogo de futebol, ainda assim tem diferenças. Amortecimento, altura da grama, o revestimento da grama, ou seja, o nosso é rolha, né? Aquela cortiça que evita o superaquecimento do material, enfim. A gente consultou primeiro com a FIFA e falamos, FIFA, qual você recomenda para que a bola quique do mesmo jeito e a bola corra do mesmo jeito? A gente não queria criar um gramado, ou ter um gramado que modificasse o jogo de futebol, certo? O futebol tem que ser igual, tem que ser o mesmo kick, a mesma forma de jogar. Os jogadores não podem ser surpreendidos, uma hora joga de um jeito, outra hora joga de outro. Então, quando a gente trouxe esse gramado recomendado pela FIFA, inclusive os nossos adversários estão elogiando. Falam, poxa, esse aqui é diferente. Olha que bacana. Esse aqui dá para jogar bem. Esse aqui a bola corre igual. E é muito legal de ver, porque quando você vê os gramados do Brasil, muito irregulares, prejudica o jogo. Porque quando você tem aquele passe de longa distância, o jogador que vai receber, ele tem que prestar atenção se ele não vai pingar errado a bola, entendeu? Sim. Para ele dominar corretamente. No nosso não, ele sabe que a bola vai chegar naquele lugar, Sim. entendeu? Não tem morrinho, não tem irregularidades. Isso melhora até a jogabilidade. Você vê que os jogos do Botafogo estão sendo muito mais bonitos de se assistir. Ver. É verdade. Por conta disso. E os adversários reconhecem isso também, entendeu? Então, acho que foi um golaço da nossa gestão que viabilizou não só essa linha de receitas nova, viabilizou para o Rio de Janeiro em si, para a população do Rio de Janeiro, uma coisa incrível, que são os shows maiores do mundo agora aqui na nossa cidade. Eu até falei recentemente, a gente mudou o PIB da cidade, a gente mexeu com o PIB da cidade do Rio de Janeiro, Felipe. Sim. Porque cada show que a gente coloca, turistas, hotéis lotados, uma movimentação financeira na cidade. Então isso é muito incrível, assim, é como a gestão consegue, como um clube de futebol consegue impactar a sociedade de diversas formas. Muito bacana. Até falei, por exemplo, da Arena Kids. Sim. A gente consegue fazer as crianças agora, torcedores que estão lá fazendo festinha de aniversário, usarem o gramado. Quem sabe até voltarem às preliminares, né, Otário? Que tinha muita gente que gostava de ver preliminar no jogo, de repente hoje o gramado não vai ser tão afetado se você fizer uma atividade nele, né? Exatamente. A gente tem muitas possibilidades para explorar agora que a gente tem essa vantagem, né? Sim, muito bacana. Tarô, estamos chegando no final, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui de tão bom que é a conversa, né? E realmente é bom a gente poder dividir isso. Nenhuma SAF, ela está livre, né, da volatilidade do mercado do futebol. E eu quero aproveitar essa situação para comentar o quanto que também uma boa governança pode aliviar esses problemas que são gerados por causa do mercado do futebol e são inerentes a ele, né? O Botafogo começou a temporada com o Luiz Castro, o Luiz Castro cumprindo o contrato saiu, foi para um outro clube, o Botafogo puxou o caçapa de um clube da holding, veio para cá, fez 4 equipes enquanto contratava um novo treinador, ou seja, a agilidade na tomada de decisão foi super rápido. Por quê? Porque a governança estava pronta para tomar essa decisão e isso não impactou na performance dentro de campo, né, Tairo? Acho que o principal ponto de governança para mim, né, que a governança é uma palavra muito ampla, claro. Tudo, mas o grande ponto para mim de governança que a SAF mudou é a agilidade, como você falou, agilidade na tomada de decisões. Sim. Clube social, a maioria das vezes, grandes decisões precisam de debate em conselho, precisa aprovação naquela assembleia do clube, etc, que às vezes demora meses para ser chegado até o final. Enquanto que a SAF, eu preciso de um telefonema. É isso. Aprovei com o John, tá feito. Alguns temas a gente leva ainda ao conselho de administração da SAF, que são temas de conselho, só que são 5 pessoas. Então eu preciso de 5 telefonemas. Ou um call entre eles, já resolve ali, entendeu, entendi, vou votar assim, vou votar assado, tá decidido. Então, essa agilidade faz com que a gente consiga entregar mais coisas, entregar mais resultado ou mais projetos que os nossos adversários se esbarram dentro das governanças de clubes de associação. Então, eu acho que essa é a grande vantagem que a SAF trouxe, além de, obviamente, trazer, né, novos recursos financeiros ao futebol brasileiro, ou seja, o investimento direto, né, investidores investindo direto naquela empresa que clube de associação não consegue, porque ele não pode vender um pedaço da associação. Portanto, essas duas grandes vantagens da SAF que tem
tem tudo para dar resultado. Obviamente que nem toda a SAF vai ser positiva, vai dar certo. O clube associativo não é sinônimo de fracasso da mesma forma, mas sim nós temos essas duas grandes vantagens competitivas por ser SAF. Muito bacana. Tairo, a última pergunta. Para você, como você gostaria de enxergar o futebol brasileiro daqui a 5, 10 anos? Eu acho que a gente tem uma tendência de crescimento natural do nosso futebol. Pelo advento da nova liga, eu acho que isso vai ser transformador para o futebol brasileiro. Eu acredito que os clubes, com o fair play financeiro também, que eu acho que tem que ser muito rapidamente implementado, tem tudo para se estruturarem melhor. Então eu vislumbro os clubes com mais estrutura mesmo física, né? Uma base, hoje a referência de academias do Brasil é São Paulo, Atlético Paranaense, enfim, outras por aí, mas daqui a pouco muitos outros clubes vão ter grandes academias para geração de talento. A gente deve ver nos próximos 5 ou 10 anos mais Vitor Roque, Matheus Nascimento, enfim, outros grandes atletas vindo das bases dos clubes brasileiros. Eu acho que a gente vai ver um produto melhor na televisão. O John sempre fala isso também, que a gente tem que pensar fora da caixa no ponto de vista de streaming, como que a gente vai se conectar com o torcedor. O John mesmo falou assim, realmente, olha, imagina a gente ter uma plataforma no qual o torcedor ele pode escolher quem está narrando o jogo dele. Pô, eu gosto de ouvir o Galvão Bueno, eu gosto de ouvir o XPTO, eu gosto de ouvir o outro. Então, a pessoa tem o mesmo jogo ao vivo e ele consegue mudar o narrador conforme o gosto dele. Então, tem muita coisa que a gente consegue ainda vislumbrar para o futebol como um todo, e é esse meu sonho, que os clubes realmente vivenciem esse crescimento nessa próxima década. Muito bacana. Você assistiu o Futebol Além do Óbvio? Eu falei aqui com o Tairo Arruda, CEO do Botafogo. Tairo, puxa vida, cara. Eu não podia conversar melhor, cara. Era quem eu queria, da maneira como eu queria. E para mim foi uma aula incrível. Muito obrigado. Pode despedir do meu público. Felipe, de você primeiro, você é um craque, eu te admiro muito. Aprendo muito com você também. Principalmente que do futebol das 4 linhas eu entendo muito pouco e você é mestre. Então você me ensina muita coisa também que para mim é uma honra estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado ao Lance. O Lance é um jornal que comprava sempre quando era criança para entender como que eram as transações, tinha aquela tabelinha lá da vai ver do mercado. Eu comprava todo dia no final do ano que eu não queria perder o movimento, que era naquele momento ali, antes da internet surgir, era meu veículo principal de acompanhar o mercado. Sim. Então assim, é uma coisa, estar aqui hoje é incrível para mim. E obrigado pessoal, obrigado aos ouvintes. Otário, você falou do Lance, eu não posso deixar de agradecer, porque o Lance, esse canhão de comunicação que a gente tem no Brasil, essa marca que está na memória afetiva de todos nós que somos apaixonados por futebol, está podendo abrir um espaço como esse para a gente aprofundar um pouco a conversa sobre futebol. Eu tenho certeza que a gente vai transformar a maneira como as pessoas enxergam o futebol e quem sabe a gente continue a ser o país do futebol. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.